No canal Refúgio na Palavra, você vai ouvir pregações impactantes, estudos bíblicos profundos e mensagens que edificam a sua fé e fortalecem o seu relacionamento com Deus. Inscreva-se, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada da fé. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte ao lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Vai vendo o currículo do cara. Da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora você baixa um pouquinho, vai para o versículo 24, que diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Meu Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, esse texto, nos últimos dias, assim, talvez nos últimos 20 dias, tem falado muito comigo. Há uns 20 dias atrás, a gente estava nos Estados Unidos, eu e a minha esposa, fomos juntar o nosso povo lá e fizemos o que a gente está fazendo no Brasil. Alugamos 2 casas e juntamos todos os pastores que caminham conosco na América, e por 3 dias nós falamos sobre a aliança. Teve um dia que eu falei 8 horas. Sentei com eles ao redor na casa e ficamos ali das 10 da manhã às 3 da tarde. Almoçamos, descansamos um pouco e voltamos, e ficamos até meia-noite falando do mesmo assunto: a aliança. Aliança com Deus, aliança com a família, aliança com os homens. E tem surgido essa palavra. E eu tenho aprendido com o Senhor uma coisa: se você não está contente com aquilo que você tem recebido,
talvez você devia apreciar melhor aquilo que você está dando, porque o que você está dando realmente vai redundar naquilo que você está recebendo. Amém? Então, você vai perceber uma coisa, porque essa é a lei da causa e de efeito. Isso, e essa é um princípio, não é um princípio bíblico simplesmente, é a lei da vida. Tudo que o homem semeia, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no espírito colhe a vida eterna. Então, você vai perceber que a maioria de nós aqui, que estamos sentados aqui hoje, são usados por Deus. Aqui tem pastores, líderes, anciãos, pessoas que estão em linha de frente trabalhando com outras pessoas. Eu acho que essa é uma habilidade muito rara, é a habilidade de lidar com gente, né? A gente às vezes sabe lidar com coisas, mas a gente tem dificuldade de lidar com gente, né? Porque para isso é o poder. O poder foi dado para quê? O que é poder? Poder é a habilidade que você tem de persuadir, que vai afetar diretamente a vida de uma pessoa. E muitas vezes nós queremos, com a desculpa de servir, nós queremos poder. E às vezes a gente não precisa do poder, a gente precisa da habilidade de servir. Porque se eu tenho a habilidade de servir, certamente o poder vai nascer. Não tem como ser de outro jeito. E a Bíblia tem um recado para nós: aquilo que é maior, seja como o menor, né? Então Deus não condena você querer ser grande, mas Ele diz: só tem um caminho para ser grande. O caminho é você sendo menor. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Porque quem vive em competição não tem descanso, irmão. Ele está sempre competindo com alguém. A sua alma é uma alma aflita, porque ele tem que fazer para mostrar. Ele não mostra o que faz. Essa é a diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Quando você faz para mostrar, você quer exibir. Mas quando você mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto. E você vai perceber uma coisa: Elias era um homem que ele orou, mandou fogo. A Bíblia diz que Elias orou, o fogo queimou o sacrifício, teve trovão. Elias orou, veio chuva, parou a chuva, veio o vento, parou o vento. O cara era o homem da meteorologia. Só que daí, quando Deus vai falar com ele, a Bíblia diz que ele está numa caverna, depressivo, com burnout. Elias está lá na caverna. E a Bíblia diz que quando Deus vem, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava na chuva, Deus não estava no trovão. Por quê? Porque Deus não trata com você da mesma forma que te usa. Deus te usa de um jeito para os outros, mas quando vem tratar com você, Ele trata de um jeito. É aquela voz, é no Sicílio, irmão, aquela voz calma, suave. O problema é que a gente é usado de um jeito. Eu sou pentecostal ao extremo, sanguíneo, hemorrágico, pingando. Mas quando Deus trata comigo, não é assim que Deus trata. Deus não me trata na minha personalidade. Eu sou assim, Deus sabe. Não, esquece essa palavra. Deus trata comigo assim porque eu sou assim. Não, Deus não trata com você assim. É você que acha que Deus trata com você assim. Quando Deus vem tratar com você, é tempo, irmão. Você tem que dar tempo de qualidade. E não adianta enfeitar a oração com voz bonita. Oh Deus, não adianta. Poderoso. Não adianta botar eco. Não. Não adianta. Ele vem do jeito dele. Ele não vai estar no trovão, não vai estar no vento. Ele vai estar na voz calma e suave e vai dizer para você: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer aqui? Ele diz: só sobrou eu sou. Deus diz: ei, se liga, mano. Você acha que é só você que é crente? Tem 7 mil que não se dobraram a Baal e nem a sua boca beijaram. Você acha que você acha que eu botei todas as expectativas em você? Você acha que você é o salvador da pátria? Quem você pensa que é, infeliz? Você acha que Deus pegou todas as expectativas e colocou numa só pessoa?
que você é o salvador dos oprimidos e cansados, o Robin Hood Gospel. Você não passa de um miserável, irmãos. Nós somos miseráveis quando nós pensamos isso. Nós somos miseráveis quando a gente acha que Deus fechou monopólio com a gente, com a nossa denominação, com a nossa igreja. Tem gente que vai chegar na eternidade com Jesus e Jesus vai dizer assim, ó: entra devagar. Por quê? Por quê, Senhor? Porque aqui tem uma igreja que eles pensam que é só eles que são salvos. Não, irmãos, Deus não trata com você da mesma forma que te usa. Então do que adianta eu ficar conhecendo o futuro se eu não estou me preparando para ele? Deus tem algo para fazer. O que define o corpo de Cristo são as ligações, não são as movimentações. As movimentações mudam, mas as ligações, os relacionamentos com Deus não. Por isso que o corpo de Cristo está muito fragmentado, porque muitas pessoas acham que Deus só se move do jeito delas, que Deus é limitado só do jeito delas. E ainda diz, tem a cara de pau de dizer que Deus gosta disso e não gosta daquilo. Por causa da movimentação, o corpo de Cristo vai sendo fragmentado. Eu sei que convém que o evangelho seja pregado, mas o propósito final de Deus é ligação, é você se manter ligado com Ele. Não adianta você movimentar, mas o Wi-Fi não está ligado. Você está offline, meu amigo. Você está fazendo do seu jeito, mas você não está ligado na fonte. Você tem uma prótese, a prótese funciona, mas ela não está ligada na cabeça. Por isso que o Senhor está arrancando todas as próteses do seu corpo. Amém? O que funciona no corpo e que dá resultado é o que está ligado na cabeça, porque é a cabeça que dá o comando para o corpo. E tem muita gente no corpo de Cristo que funciona, trabalha muito, está cansado, funciona, mas não está ligado à cabeça. Eu tenho dificuldade de acreditar em ministérios que só uma pessoa cresce, que só uma pessoa prospera, que só uma pessoa aparece. Por quê? Porque Cristo é plural, Deus é plural, Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade, e quando Ele cria, Ele não diz eu vou fazer, Ele diz façamos. Nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A oração do Pai Nosso não é Pai meu, é Pai Nosso. Então Jesus não é só o seu Jesus, Ele é o Jesus de toda a terra. O Pai é nosso, o pão é nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. E é muito mais fácil pegar um membro do corpo e arrancar ele fora e colocar uma prótese para que continue funcionando. E assim é feito em muitos lugares. A pessoa deu BO, se perdeu na vida, vai lá e corta ela e bota uma prótese. E a prótese funciona. Ela ajuda você a andar, ajuda você a pegar, mas ela não tem sentimentos. Ela não tem ligação. Ela não tem vida no que ela está fazendo. Ela faz, mas ela não tem vida. Ela não transfere a vida de Cristo. Amém, irmãos? E não adianta, irmãos. Tem pessoas no corpo de Cristo que elas se mostram fortes, e elas só se permitem ser tocadas pela dor. Pessoas que estão sempre esperando um problema. Sabe, tem gente que tem cara de prejuízo. Ela está sempre esperando uma tragédia. Por quê? Porque ela já viveu tantas tragédias que ela não acredita que agora chegou um tempo de paz, que ela pode viver alguma coisa boa. Tem gente que eu pergunto, fazem, eu estou na luta. É uma luta, irmão. Está toda a vida na luta. Por quê? Porque nunca fez a prova direito. E quem não faz a prova direito não passa. E quem não passa tem que fazer a prova de novo. E vai fazer a prova sempre. Por quê? Porque não passa. Não, irmão.
Eu quero declarar que até final do ano as suas lutas vão acabar. Porque já tem luta nova esperando você ano que vem. Tem umas lutas novas. Tem os músculos que você ainda não provou. Irmão, eu vou na academia com o Charles. Faz tempo que nós não vamos, né? Preciso ir mais, né? E a gente chega na academia assim, roupinha nova, comprar roupa para ir na academia. Não é? E a gente paga adiantado. E a pessoa diz: você quer fazer um plano de 1 mês? Não, é de 6. E você paga 6 meses, o primeiro dia. E eu estou lá. E o Charles diz assim: pastor, vai devagar, pega leve, amanhã. Eu disse: no outro dia ele liga: vamos hoje? Eu digo: eu me lembro que tem 5 meses e 29 dias ainda. Eu digo: vamos lá. No segundo dia, no terceiro dia, ele diz: vamos lá. Eu não consigo abrir a porta do carro. Ele diz: lembra que eu falei para te ir devagar? Por quê? Porque você mexeu músculos que você nunca mexeu na vida. Você saiu do básico. Só que se você persistir, 15 dias depois, você começa a entender que você consegue pegar coisas que você achava que não podia mais pegar. Cara, é uma vitalidade. A dopamina vai lá em cima. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Yeah. Você fica leão. É ou não é? E aí você esquece que tem 57 anos. Você diz: eu sou um menino, esses meninos não dão conta não. Aleluia. É a mesma coisa, irmãos. Evangelho é isso. Evangelho vai mexer em áreas da sua vida que você nunca mexeu. Então você tem que sair do básico. Sabe, aquela oração na minha cabeça, culto e domingo, dízimo, oferta. Isso é de gente normal. Gente normal vai viver assim. Quem quer um pouco mais, quem quer derrubar gigante, quem quer avançar, vai ter que ter um leãozinho, um ursinho todo dia para treinar, meu filho. Vai ter que entrar na vibe de Deus, vai ter que entrar na pedagogia de Deus, onde tem aflição, tem sofrimento, tem angústia. O único alimento que vai alimentar seu espírito é a palavra de Deus. Amém? Porque quando Deus fala, Ele fala Cristo. Quando Deus fala, Ele exala Cristo. Deus tem um plano. Ele tem uma forma de viver com aqueles que vivem com Ele. Ele tem um plano de você se alimentar de Cristo. E sabe, um povo que se alimenta de Cristo, ele não cria demandas para a igreja. Sabe quais são as pessoas que mais incomodam na igreja? São aquelas que estão há tanto tempo e não andam com Cristo. Elas acostumaram a viver sem Cristo na igreja. E elas querem transferir as suas necessidades para os pastores. E elas chegam e dizem: pastor, por que você não faz assim? Eu digo: faz você, eu já estou trabalhando. Pessoas que não andam com Deus, elas criam demandas para você. E tem pastor que gosta disso, porque também é a forma de ele segurar as pessoas com ele. Não, irmãos, você não foi chamado para cuidar de pessoas, você foi chamado para desenvolver pessoas, para que elas aprendam a cuidar de si mesmo. A igreja não é uma creche. Por quê? Porque Deus não dá herança para menino. E se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo, ainda que ele seja herdeiro de tudo. E a gente pergunta domingo: quem veio buscar a sua bênção? E aí um monte de gente levanta: eu. Nós não entendemos o que é bênção de Deus, irmãos. Estamos criando uma creche e não pode pregar pesado, porque a pessoa diz: não, eu vou para outra igreja que eu não gosto dessa. Vai! Porque se não suportamos a verdade, é porque não há verdade em nós. Mas se houver verdade em nós, nós suportamos a verdade. E aí quando o negócio começa a estreitar, você foge. Pessoas começam a te perseguir.
pessoas começam a falar mal de você na igreja, e você deveria ficar ali, porque é ali que Deus está te treinando. Não, vai te deixar, ó, faca na caveira, Braidock. Você vai ficar bom ali, irmão, no meio de gente. Aí você diz, não, eu odeio a igreja, eu vou para casa, eu vou congregar em casa, eu vou escolher um pastor na internet. Escute, o lugar de treinamento, quando Deus diz assim, eu vou te encher do Espírito, primeiro, Ele vai te esvaziar. A pedagogia de Deus é ao contrário do que você ouve. Filho, eu vou te dar paciência. Se prepara que uns atribulados vão chegar perto de você. Filho, eu vou te dar longanimidade. Se prepara, você vai ter vontade de desistir todo dia. Filho, eu vou preparar seus músculos. Se prepara para carregar peso. Se prepara. Filho, eu vou te encher de glória. Se prepare, porque Deus vai colocar pessoas perto de você e você vai ter que se esvaziar. Deus treina a gente com gente, irmãos. É pedra ralando pedra. Por isso que a igreja é feita de pedra, não é de tijolo. Porque tijolo é tudo do mesmo naipe, é tudo do mesmo tamanho, da mesma altura e do mesmo peso. Pedra não. Ó, tem pedra bicuda. Tem pedra redonda. Tem pedra quadrada. Tem pedra áspera. Pedra grossa, estúpida, ofensiva. Tem pedra pequenininha que você pensa que não causa efeito, mas você trupica nela de vez em quando. E a igreja é feita de pedra, um se dobrando para o outro, para que encaixe e forme esse grande lugar chamado eclésia. Isso é a igreja, a comunidade dos santos, a multiforme sabedoria. Ah, mas eu quero um pai espiritual. O pastor Luiz é meu pai. Irmão, paternidade espiritual não cria dependência ministerial. Paternidade espiritual não é para criar dependência ministerial. Não pense que uma paternidade espiritual vai pastorear a sua igreja, porque a igreja Deus entregou foi para você, não foi para mim. Eu já estou em uma igreja lá em Itajaí, estou doido para me livrar dela, mas não tem ninguém. Só quem gosta de crente é Jesus, irmão. Então para que eu preciso de uma paternidade? Paternidade é para ensinar você a ouvir a Deus. Não é para depender, beija aqui no meu anel, me dá o dízimo, eu vou ser seu pai. Não, isso é engano. Paternidade não é cobertura, é fundamento. É para você andar em cima de um pai edificado sobre a rocha que é Cristo. Aleluia, aleluia. Paternidade não cria filhos para si. Não, mas eu já entreguei para o Senhor todos os meus sonhos. Entregar sonho é fácil, porque você não viveu-os ainda. Você ainda não os viveu. O difícil é entregar o passado, as culpas, os medos, as derrotas, as decepções. Isso é que é difícil. Entregar o futuro é a coisa mais fácil que tem, e eu ainda não vivi. Todos os meus sonhos estão em ti, mas o difícil é você entregar as mazelas do passado, o fantasma que você luta com ele todos os dias. Irmãos, a minha pergunta é: que visão governa você? Porque a forma que você vê para os obstáculos, a forma que você olha para os obstáculos, ela vai definir até onde você vai. A forma que você olha, lembra que eu falei de Cristo ontem? A visão que... Qual era a cosmovisão de Jesus? Fazer a vontade do meu Pai. Senhor, abre uma igreja. Ele disse: não é comigo isso. Isso os meus discípulos vão fazer. É fazer a vontade do meu Pai. Senhor, mas o Senhor vai na casa de Zaqueu? Fazer a vontade do meu Pai. Você vai comer com Simão, o leproso? Ele é crítico. É fazer a vontade do meu Pai. O Senhor vai tocar nessa prostituta, essa adúltera? Fazer a vontade do meu Pai. E o leproso? Fazer a vontade do meu Pai. O Senhor vai salvar publicano? Nós odiamos ele. Vocês odeiam, eu não. Esse é o problema, é que nós escolhemos ainda quem nós queremos salvar.
Sabe o que Paulo dizia em 1 Coríntios 9:19? Embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Eu estou sentindo um gozo aqui no meu espírito. Sabe quando eu sinto isso? Eu traduzo como alguém está entendendo aqui. Você está entendendo e o seu evangelho vai mudar. A sua forma de pregar o evangelho vai mudar. Sabe? Aí você tem um filho homossexual e aí você tem vergonha dele, porque você é da igreja e ele é homossexual. E você, por causa disso, compromete o amor que você deveria ter pelo seu filho, porque os irmãos da igreja vão bater em você. Uma mulher me procurou esses dias e disse: pastor, minha filha vive com outra menina. O que eu faço? Eu digo: ame. Não, mas eu não concordo. Eu disse: mas não precisa concordar para amar. Ame. Eu não recebo ela na minha casa. Eu digo: faz um jantar e chama ela, só ela, para almoçar, para jantar com você. E diga: filha, a mãe não concorda com a sua vida, como você está levando, mas a mãe te ama. E qualquer BO que der, que você cair na real, mamãe está aqui. O teu quarto está ali, estou te esperando. Sabe, o filho pródigo perdeu o juízo. Me dá o que é meu. Pegou o que era dele e foi comer com os porcos. Ou melhor, foi tentar comer com os porcos. Mas um dia a Bíblia diz que ele cai em quem? Ele cai em si. E de quem ele lembra? Ele lembra da única pessoa que o amou. Porque quando as pessoas caem em si, elas não lembram de quem traiu, de quem mentiu, de quem enganou, elas lembram de quem ama. Quando ele caiu em si, ele disse: cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai até os empregados comem bem. Eles não comem na marmita, eles comem na mesa. Meu pai trata todo mundo bem. Então eu vou pedir para ele: pai, me trata como um dos teus empregados. Só que você tem que entender que o pai nunca vai tratar você como um empregado. Às vezes quem trata você como empregado são os seus donos. O pai não. E lá veio o filho com o discurso, né, a colinha do discurso na mão. Vou falar com meu pai assim, vou falar e vou... Quando ele chegou, o pai não deixou nem ele falar, irmão. O pai estendeu as mãos, mandou matar o bezerro, pegou o anel, pegou as sandálias. Vem meu filho, vem. Aí o irmão mais velho, sabe quem é o irmão mais velho aqui que está na igreja há muito tempo? Irmão mais velho diz: quem é que está aí? É, o teu irmão voltou. Não, só o que falta agora, o senhor dá oportunidade para ele. Não, só o que falta agora, você dá mais uma chance. Diz: meu filho, teu irmão estava perdido e foi achado. Não concordo, pai. Eu estou aqui te servindo há tantos anos, o senhor não me deu nenhum. Um cabrito. Esse é o problema. Tem gente na igreja só pelo cabrito. Ele não está pelo amor do pai, ele está pelo cabrito. O pai olhou para ele e disse: meu filho, você quer só o cabrito? Oh, vida miserável. Pega esse desgraçado desse cabrito e come, ele é seu. Come também o boi, come o cordeiro, come o que você quiser, é tudo seu. Esse é o problema, é que tem gente na igreja, ela está só pelo cabrito. A campanha dela é pelo cabrito. Não é para Deus abrir seu coração, para Deus: me ensina a te amar, me ensina a amar as pessoas, me ensina a ser livre do ódio, me ensina a ser livre das paixões infames. Não, eu quero o meu cabrito. E aí quando vê alguém sendo abençoado por Deus, diz assim: está errado. Está errado, não pode. Eu que faço tudo certo, eu mereço. Você só merece o cabrito, mais nada. Porque você quer limitar o amor de Deus. Qual é a visão que te governa? Por quê, pastor? Porque eu e você estamos sendo preparados para uma cadeia de domínio. Irmãos, nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura, pela ideologia política. Nós somos preparados, estamos sendo uma cadeia de domínio que determina o que você vai ter, o que você vai ser e o que você vai fazer. Porque o sistema
treina você para uma cosmovisão materialista. O sistema treina você para uma cosmovisão ambiciosa. E se a tua ambição não é ver Jesus, me perdoe, você está no lugar errado. Se a tua ambição não é em ver Jesus, você está no lugar errado. Você deveria fazer um curso para ficar rico. Porque a sua ambição, a ambição de todo crente, a 01, a primórdia das ambições deveria ser ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu vou ver o meu Jesus. Eu posso ficar rico, mas eu ainda vou ver Jesus. Eu posso ficar famoso na terra, mas eu quero ver Jesus. Isso aqui não quero. Isso aqui é só para a sua glória. Então, uma cosmovisão para consumirmos mais do que precisamos, comer mais do que precisamos, ter mais do que necessário. Eu cheguei dos Estados Unidos, ganhei algumas coisas lá, roupas, compramos eu e a minha esposa, algumas coisas para nós, para os filhos, para os netos. Irmão, eu cheguei em casa, eu fui surpreendido com a notícia do Rio Grande do Sul. E eu disse: Deus, o que nós podemos fazer? E Ele disse: comece com as suas roupas. Eu fui no meu guarda-roupa, eu tirei 2 malas de roupa que estavam na etiqueta, que eu nunca usei, de coisas que eu ganho por onde passo, e vai empilhando e vai socando. Eu tirei 2 malas de tênis, de roupa, de ternos, de jaquetas que eu nunca coloquei em mim. Teria que as 2 malas, vamos mudar isso, vamos começar por isso. Sabe, nós vamos acumulando coisas que nós não vamos usar, que não serve para nós. Quando alguém perguntou para João Batista disse: raça de víboras. Alguém perguntou: João, o que eu faço para ser salvo? Ele não diz: vai para o monte orar, jejua 7 dias. Não, ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Aí o soldado disse: e eu que sou soldado? Ele disse: você não use da sua farda para oprimir pessoas. E o cobrador de impostos disse: e eu que cobro impostos? Ele disse: seja justo, não cobre mais do que devido. Ele trouxe para um lado prático. Salvação tem a ver com praticidade também. Tem a ver com adquirir o mesmo coração de Cristo. Cosmovisão é tudo, irmãos. O que você vê? Aquele cara, Golias, estava ali por 40 dias. 40 dias aquele homem estava ali. Israel, não, é maravilhoso isso, porque Israel se organizou para lutar exército contra exército. Só que eles sabiam que exército contra exército não vence, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então os filisteus tiveram uma ideia: vamos mandar o nosso melhor guerreiro, e eles escolhem um homem lá para lutar, e mandaram Golias. E olha o currículo de Golias, olha o tamanho da lança. A Bíblia relata tudo que tinha na sua canela, o que tinha no seu ombro, o peso da sua lança, o peso do seu capacete, a sua couraça, o tamanho da sua espada. Meu irmão, por que a Bíblia relata isso? Porque era isso que eles estavam vendo. Quem escreveu esse livro foi Samuel. Então ele está vendo aquilo. Golias estava ali por 40 dias, era perceptível. Você vê o tamanho da lança, o peso dela. E por 40 dias ele vinha e dizia: não tem homem aí, me mande um guerreiro, vamos lutar só nós dois, não precisa botar o exército. Quem vencer, um vai servir o outro. E por 40 dias eles olhavam para a espada, olhavam para a lança, olhavam para o capacete, olhavam para o tamanho dele, mais de 2,5 metros de altura. Era o que eles estavam vendo. Aí chega um menino de fora. Lá no sul a gente chama de guri. Chegou um guri. Chegou um guri de estilingue no pescoço, de conga. Quem já usou conga aqui sabe que é horrível. Aquele menino chegou, calça curta. E ele vê uma coisa que ninguém consegue ver. Ele diz: ele não é circuncidado. Ele olhou a intimidade de Golias. Ele não olhou o capacete. Ele não olhou o tamanho da espada, da lança.
Ele não olhou a altura dele, ele disse: ele é incircunciso. Ou seja, ele não tem aliança. Quem tem aliança sou eu. Ele não tem aliança. O problema é que a sua cosmovisão decide até onde você vai para a guerra. É o que você está vendo. E se você vê o bicho maior do que é, esse é o problema. Essa é a maior arma de Satanás contra a sua igreja, a igreja de Jesus. A maior arma do diabo contra a igreja de Jesus é a intimidação. Ele cria um cenário ilusório e a igreja recua. E a igreja recua porque ela está olhando para o capacete, está olhando para a espada, está olhando para a lança, está olhando para um monte de coisas, mas ela não consegue ver aquilo que só Jesus pode mostrar. Davi vem de fora, ele não foi guerrear, ele não tinha armas, ele não foi guerrear, ele foi levar comida para os irmãos, e pior, irmãos que não gostavam dele. Vai servindo irmãos que não gostam de você, não tem problema, porque mesmo eles não gostando de você, você está na trilha, você está no trilho de Jesus. Ele foi levar comida para os irmãos, chega lá, ele olhou de longe, o cara gritando: tem homem aí! Não cabia na cabeça de Davi que ninguém ia fazer nada. Ele disse: gente, ninguém ia fazer nada. Não, você viu o tamanho do cara? Você viu o capacete dele é de tantos ciclos, a lança dele é de tantos ciclos, tem um dardo na ponta, ele tem dardo nos ombros de tantos ciclos. Você viu a altura dele? É tantos côvados. Eu disse: mas ele não tem aliança. Quem tem aliança sou eu. E aí ele faz a perguntinha mágica: quanto é que vai ganhar o cara que derrubou esse gigante? Eu amo esse interesse. Ele pergunta: quanto é que vai ganhar o cara? Aí os caras dizem: o cara que ganhar não vai mais pagar imposto. Ele vai casar com a filha do rei. Ele olhou, aquela bonitinha lá. Mistério. E a família dele vai ser próspera. Irmão, ele fez que nem o Roberto Carlos: esse cara sou eu. Eu disse: eu vou lá. E aí ele começa a provocar todo mundo, porque não tem coisa pior que alguém fazer uma coisa perto de você que você tinha declarado ser impossível ser feita. Não tem coisa pior quando alguém vem com uma visão diferente e diz: é possível. Eu sei que tem gente que não acredita mais na unidade, mas eu acredito e eu vou investir nela. Eu sei que tem gente que não acredita mais, mas tem uns malucos que acreditam como eu. Eu estou disposto a gastar dinheiro, eu estou disposto a gastar tempo, porque tempo é vida. Quando você deu dinheiro aí de oferta, você não deu dinheiro, você deu vida. Você trabalhou para ganhar esse dinheiro, você vendeu o seu tempo para alguém. E você trabalhou, então você não está dando dinheiro no gasofilar, você está dando vida. Por isso que uma das formas que Deus vai tratar da igreja é da forma que ela lida com dinheiro. Porque ela não está lidando com o monetário, ela está lidando com vidas. E a única coisa que Deus chama de Senhor, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque o dinheiro exerce senhorio sobre a gente, se a gente não vigiar. Ele governa a gente. Pessoas morrem por ele, se matam por ele, matam outras por ele. É um senhor. E ninguém pode servir a dois senhores. Mas o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então você pode ter tudo que não pode ter você. Você pode ter tudo, mas desde que isso não tenha você. Que você seja livre para fazer e usar e gastar da forma que Deus deseja.
Deixa eu te falar, Davi, ele fez conta. Porque não é, a Bíblia diz que tem recompensas, e não é feio você calcular a recompensa. Tem galardão, galardão é recompensa. Galardão não tem a ver com misericórdia, galardão tem a ver com mérito. Galardão é o seu mérito, você trabalhou e você vai ganhar por isso. Enquanto todo mundo se divertia, você estava nas nações. Enquanto todo mundo vivia a sua vida, os seus prazeres, se movia por prazer, você se movia por propósito. E um dia você vai ser galardoado por isso, vai receber o prêmio por isso. E não adianta fazer carinha de humilde e dizer que não quer, porque é o favor de Deus para a sua vida, é por mérito, é meritocracia de Deus. Ele diz: se você fizer bem feito, você vai ser premiado. Se você fizer mal feito, você só vai fazer. Então Davi fez a conta. Ele disse: cara, eu vou ser próspero, então eu vou ser príncipe. Eu vou casar com a filha do rei, e a minha família vai ficar abençoada. Davi, ele fez conta, ele calculou o benefício. Não é pecado calcular o benefício. Por quê? Porque às vezes a gente vem aqui, pega o microfone para testemunhar e diz: eu deixei tudo por Jesus. Não, você não deixou foi nada. Você deixou nada por tudo. Agora que você tem tudo, porque na realidade só é teu o que você já entregou para Cristo. E se você já entregou teus filhos, não precisa mais lutar, fica tranquilo. Só está protegido o que está na mão dele. Eu já entreguei tudo para Jesus, então é tudo dele. Porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. E se você já entregou tudo, você não tem que ter medo de perder nada, porque nada mais é seu. Você está me entendendo, querido? Mas às vezes no calor a gente acha que fez algum favor para Deus. Deixei tudo por Cristo. Que vida miserável que nós tínhamos, e agora nós temos vida. As pessoas me chamam de apóstolo, elas me convidam para jantar, elas me dão presentes, elas choram enquanto eu falo. Que benefício, irmãos. Você faz o que gosta, ainda ganha para isso. E as pessoas ainda chamam isso de luta. Luta. Estou numa guerra. Luta. Irmão, é divertido demais servir a Cristo. É bom demais caminhar com Jesus. Luta você tinha nas drogas, na prostituição, no adultério. Lutas você tinha no pecado, no mundo, que não sabia como ia fazer. Hoje você vive benefício, favor de Deus, graça sobre graça. Você era para estar celebrando, cantando o hino da vitória. Um coração grato, cheio de vida. Obrigado, Jesus. Eu era um bandido, hoje eu sou um pastor. Eu era um adúltero, hoje eu sou um pai exemplar, um homem de Deus. Oh, aleluia. Era para você celebrar dia e noite, noite e dia. Gratidão deveria ser o seu hino. Mas nós não, a gente trabalha como se Deus tivesse pena da gente. Deus não tem pena de você. E não adianta fazer cara de choro. Deus não tem pena de você, porque Ele sabe o que Ele te deu. Ele sabe o que Ele colocou em você. Ele sabe o que você é capaz de fazer. E o mais lindo, quem sabe o que é? É que os filisteus sabiam que exército contra exército eles perderiam. Então eles pegam um homem, maquiavelicamente falando, eles pegam um homem e dizem: vamos botar um homem a lutar com o outro, que daí a gente vai se dar bem. Aí não veio um homem, veio um menino. Por quê? Porque Deus zomba dos seus inimigos. Veio um menino. Quando Golias olhou, ele riu. Ele disse: é um cão, me dá um homem. E o menino diz assim: você pensa que eu estou aqui sozinho? Eu estou em nome do Senhor dos exércitos. Você está vendo o menino, mas eu não estou aqui sozinho. Vocês correram do exército, mas o exército não corre de vocês. Golias sabia, os filisteus sabiam que exército contra exército eles perderiam.
Então eles mandaram um homem, só que esse menino foi, mas ele não foi sozinho. Ele disse: eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, o exército que vocês temiam está aqui comigo. O exército que vocês temiam, filisteus, está aqui comigo. O exército que você temia, Brasília, está aqui comigo. O exército que você temia está aqui comigo. E eu sei que cada vez que eu piso em Brasília, o diabo se levanta. Satanás se levanta porque ele não suporta a minha vida. Toda vez que eu piso em Brasília, o diabo se levanta com tudo. Brasília me resiste, irmão. Mas eu sei quem eu sou. E eu sei com quem estou lutando. Por isso eu vou em nome do Senhor dos exércitos, para subjugar toda mentira, todo engano, toda falcatrua, toda corrupção, para subjugar toda calúnia, toda difamação. E se preparem, porque homens vão começar a cair. Homens vão começar a cair dos seus tronos diante do Senhor dos exércitos. Não estou aqui sozinho, estou em nome do Senhor dos exércitos. Quem és tu, Brasília, para resistir ao Senhor dos exércitos? Quem és tu, Brasília? Se preparem. Sabe o que é que Davi viu? Que ele não tinha pai. Que Golias não tinha pai, porque quem circuncidava era o pai. Ele disse: ele não tem pai. Você vem contra mim, seu filisteu. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas você é incircunciso, você não tem pai. Você é um incircunciso, você não tem pai. Eu tenho pai. Eu tenho aliança, eu sou circuncidado no meu coração. A circuncisão hoje não é feita no órgão genital masculino, é feita no coração, Paulo disse. O meu coração é circuncidado. Aleluia. 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 Eu piso nessa terra e eu digo: essa terra pertence ao Senhor dos exércitos. Essa terra é do Senhor dos exércitos. A minha guerra não é contra um homem, não é contra uma denominação, é contra os demônios que assolam essa terra. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: Deus vai te dar uma vida semelhante à vida de Cristo. Agora, diga de novo, diga assim: mas uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Jesus. Ai, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Uma vida sem angústia não tem nenhuma semelhança com Jesus. Uma vida sem perseguição não tem nenhuma semelhança com Jesus. Uma vida sem ataques não tem nenhuma semelhança com Jesus. Por isso essa é a forma de Deus te manter em humilhação, te manter em humildade. Por que, pastor, que eu tenho que passar por isso? Porque depois de superar o sofrimento, escuta aí. Depois de superar o sofrimento, seu coração estará cheio de compaixão. Seu coração estará cheio de quebrantamento. Seu nível de perdão aumentará. E você não será mais comido vivo pela culpa. Porque depois de passar pelo sofrimento, você é marcado na carne. O nosso intercessor, o intercessor das nossas almas, ele está à direita de Deus. E ele tem 5 furos no seu corpo, que mostram que ele foi afligido. Por isso ele pode interceder. Porque toda vez que o diabo chega no trono para acusar você, Jesus não te defende, ele só mostra a mão. Ele diz: eu já morri por ele. E eu quero crer na minha imaginação santificada
que aqueles 5 pontos, os 2 na mão, no pé e no lado, fala de 5 lugares por onde vazou o sangue de Jesus. Fala dos 5 ministérios que exalam do seu corpo para tocar a sua noiva. Aleluia. E quando você chegar no céu e você olhar para o lado direito, você vai ver ele. Você não vai ver um anjo com asinha, com arpinha. Você vai ver um homem que venceu a morte e o inferno. O homem que venceu todos os pecados, que foi perseguido até a morte, mas não pecou. Um homem que aprendeu a obediência. Um homem que nunca desobedeceu, teve que aprender a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, Hebreus fala. Por isso uma vida, e nós vamos para a igreja fazer a campanha, pare de sofrer, quando é a única coisa que nos assemelha com Cristo, que pode nos preparar em caráter, em personalidade forte e firme, para ficar parecido com Jesus. E a gente quer se livrar tão rápido do sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa: o que aconteceu me tornou em quem eu sou. Um coração reconciliado com Cristo, ele me afirma que tudo que aconteceu tinha que acontecer para eu me tornar quem eu me tornei. Uma vez eu perguntei para Jesus se eu ia ser um pregador, um pastor. Por que eu tive que ser primeiro um viciado? Por que eu fui para as drogas? Por que eu fui um dependente químico? Um homem infeliz. Ele disse: Luiz, para hoje eu pegar você e esfregar na cara do diabo e dizer: olha aqui, Satanás, eu formei, você deformou, mas eu reformei. Olha aqui. Ele forma, o diabo deforma, mas a cruz reforma. Aleluia. Então se prepare, porque é isso que vai acontecer com alguns de vocês. Deus vai esfregar você na cara do diabo e vai dizer: não adianta, Satanás, é meu. Ele me reconciliou com ele. Então as feridas são necessárias. A alma precisa ser ferida, o corpo precisa ser ferido. É uma ilusão você achar que o estado natural correto de uma pessoa é viver sem ferida. É uma ilusão. Não adianta usar colete à prova de bala. Não adianta usar colete para não naufragar. Porque o mesmo homem que Jesus chamou para andar sobre as águas, ele pode afundar. Ele só não pode perder a simplicidade, a humildade de pedir socorro. Porque o mesmo homem que Jesus disse: vem, Pedro, que andou sobre as águas, ele também afundou quando tirou os olhos de Cristo. Mas ele foi humilde e disse: me ajude, mestre. Então não é porque você anda sobre as águas hoje, não significa que você não pode precisar de ajuda amanhã. E se você precisar de ajuda amanhã, como um líder, como pastor, o que é que vão pensar? Não importa o que vão pensar. Estenda a mão e Jesus vai estar ali para estender a mão para você. Não perca a humildade de pedir socorro, de pedir ajuda. E se eu ainda uso coletes, proteções para me livrar do fracasso e da mágoa, certamente eu ainda não conheci o amor de Cristo. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não fluo como eu devo fluir. Você precisa olhar para esses obstáculos como Deus olha. Quem é esse incircunciso? Todo mundo viu só a lança, todo mundo viu só a espada, viu só o que estava diante dos olhos. Jesus olhou e disse, Davi olhou e disse: ele não tem aliança. Ei, você tem aliança, você deveria se comportar diferente. A sua aliança é a sua garantia. Guarde essa palavra, irmãos. Irmão, guardar essa palavra não é fazer anotações. Guardar essa palavra é praticá-la. Porque eu e você não fomos chamados para melhorar o Adão caído. Nós fomos chamados para viver o Cristo ressuscitado. Amém, irmãos? Então o Evangelho não é uma recompensa para os justos. O Evangelho é uma esperança para os perdidos. Se você tratar o Evangelho só como uma recompensa para o justo, você não vai olhar para os perdidos. E você não vai se aproximar de perdidos.
porque você tem uma reputação para guardar. Eu não tenho reputação para guardar. Pode bater que o couro é grosso. Eu fui treinado para apanhar, irmão. Como diz o profeta Rocky Balboa, não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar. Lembra quando você era menino que ia ver o filme do Rock? Lembra? Apanhava, de repente ele caía e começava a pensar nas coisas. Aí começava a tocar a música, tarana, tarana, e a gente já começava assim no cinema. Sabia que o pau ia pegar, irmão. O negócio ia estreitar pro adversário. Então quando você ouvia a musiquinha, se prepara, porque o negócio vai estreitar. Então guarda esse tesouro, querido. Guarda esse tesouro. Eu não estou falando aqui para homens e mulheres comuns. Eu estou falando para homens e mulheres que lideram homens e mulheres, que estão diante de pessoas, servindo pessoas. Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2: guarda esse bom tesouro. Como é que você guarda um bom tesouro? Transmitindo a homens fiéis. Como é que você guarda uma verdade? Transmitindo ela a homens fiéis. Chega, irmão. As coisas de Deus, elas são eternas. E eu preciso pensar eternamente também. Eu não posso olhar para o gigante e recuar. Eu não posso olhar para o gigante e me intimidar. Fui chamado para andar nesse lugar, irmãos. Nós fomos chamados para andar. Pastores, deixa eu te dizer uma coisa. Eu termino aqui. Me dá mais um versículo. Deus não olha para cima, porque não tem nada acima dele. Deus não olha para frente, porque não tem nada na frente dele. Ele é o Pai da eternidade. Deus não olha para o lado, porque não tem nada igual a Ele. Ele só olha para baixo. E se Ele achar alguém olhando para cima, Ele vai pegar você, Ele vai descer e vai trazer você para cima. E você vai ver o mundo como Deus vê, não como você quer ver. E na sua mesa vai ter lugar para todo mundo. Por favor, não deixe a igreja evangélica estragar a igreja de Cristo. Você é um pastor. Tenha o coração de Jesus. E se a tua igreja for conhecida como a igreja amiga dos pecadores, que abraça e beija todo mundo, que serve quem precisa, quem merece e quem não merece, que chora pelos perdidos, que tem lágrimas nos olhos, cara, você vai estar bem. Você vai estar bem. Deixa eu te falar uma coisa, eu termino aqui. Um dia Saul endemoniou. Por quê? Porque a desobediência endemônia as pessoas, endemoniza as pessoas. A desobediência endemoniza. Saul começou bem, mas ele terminou mal. E quando alguém começa bem e ela vai terminando mal no caminho, ela começa a condenar tudo que está ao seu redor, porque ela acha que a culpa é de alguém. Isso também é ausência de paternidade. Saul endemoniou, então, no capítulo de 1 Samuel 16, um capítulo antes desse que nós lemos, do versículo 24 ao 23. Saul pediu para alguém: arruma alguém para tocar alguma coisa para mim, uma música, sei lá, fazer um culto. Aí eu acho que foi Abner que disse: olha, eu conheço um jovem, filho de Jessé o belemita, menino sisudo, de boa aparência, sisudo em palavras, e Deus é com ele. Saul disse: então traz esse menino. Aí entrou aquele menino, pegou a harpa e começou a cantar, e os demônios que estavam na vida de Saul foram embora. Saul amou tanto aquele menino, tanto,
que Saul colocou ele como escudeiro. Aquele menino ia, servia Saul, voltava para casa, ia, servia Saul, voltava para casa. Um dia Saul mandou um recado para o pai. Diz assim, ó: manda teu filho para que me sirva. Sirva a minha vida. Só o que Saul não sabia é que Davi já tinha sido ungido rei. E ele não foi ungido para servir um homem. Ele foi ungido para governar uma geração. Ele foi ungido para governar uma geração. Então deixa eu te dizer uma coisa para os pastores que aqui estão, principalmente pastores presidentes, com muito amor e respeito. Não coloque ninguém para servir só a sua vida. Todo mundo que está lá tem um propósito, e é muito maior do que só servir a sua vida. Nossos pastores me servem. Juscelio carregou minha pasta há um tempão. Ele pegava, disse que eu levo, pastor. Eu disse, não, Juscelio, para. Disse que eu levo. Hoje ele está lá pastoreando a maior igreja do ministério, em Campinas. Cristiano, vive quase 20 anos no ministério Mevan. Pastor Israel, Felipe Vilela. Pensa num cara que eu bati, irmão, Felipe. Bati para ver se ele ia embora. O bicho não correu. Segurou a onda, está pastoreando uma igreja linda em Goiânia, tocando a nação. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Aquele cara que você tem que amarrar no pé da mesa, que ele tem uma ideia a cada 10 minutos. Pessoas como Fernando Tolentino, que foi tentar a vida nos Estados Unidos, não deu certo, porque não era a vontade de Deus ainda para aquele tempo. Voltou, foi conversar comigo. Pastor, eu disse, Fernando, teu lugar está ali, é seu. Volte. O senhor vai me colocar de volta? Eu digo, claro, com o mesmo salário. Você é um filho. Você não é um indigente. Você tem pai. Quantos homens ao nosso redor que serviram a minha vida, e hoje eu estou servindo a vida deles. A igreja deles ficou maior do que eu. Eu estou ganhando oferta deles, irmãos. Formei uns meninos inteligentes. E estou vivendo com primícia deles. Eles mandam oferta para mim. E eu ganho mais ofertas deles do que quando eu saio para pregar. Eu digo, gente, não precisa. Não, você é meu pai. Eu nunca liguei para eles pedindo nada. Eles vão comprar um carro, eles tiram a foto e mandam, pastor, o que tu acha? Eu digo, compra esse carro, irmão. Não, mas eu queria só uma palavra tua. Só uma palavra, libera uma palavra. Sabe, irmãos? Então Saul achou que Davi ia servir ele só. Davi foi ungido para governar todo Israel, irmãos. Sabe de uma coisa? Davi nunca escreveu um salmo na casa de Saul. Por quê? Porque quando você está debaixo de opressão de alguém, você não flui. Você funciona, mas você não flui. Davi tocava a harpa para Saul, e Saul jogava lança em Davi. Por isso eu digo aos pastores aqui, por favor, não coloque ninguém debaixo da sua mão e diga é meu. Não tenha um sentimento de posse, tenha um sentimento de pertencimento. As ovelhas não são suas, a igreja não é sua. Deus não deu a igreja para pastores, Ele deu pastores para a igreja. Nada é seu, é tudo dele. Até o ar que respiramos, se Ele inventar de tirar, a gente vai. Então tenha sentimento de posse, você é herdeiro disso tudo, mas nada é seu. Saul achou que Davi ia servir ele para sempre. Não, bota ele aqui, fica nos meus serviços pessoais. Não, esse menino não é do meu serviço pessoal. Daqui a pouco ele também vai mandar oferta para mim. Eu estou brincando, ele já manda. Verdade, porque eu não crio pessoas para mim. Cadê o Reuel que estava aqui? Um dia eu olhei para ele e disse, Reuel, está na hora de você voar, cara. Você não vai ficar tocando teclado atrás de mim a vida inteira. Vai voar, cara, pega a tua esposa. O Senhor me abençoa, não, te abençoe e te dou, vai. Vou te manter no ministério até você conseguir se manter. Deixa eu te falar, querido.
Se somos pais, os pais agregam para os filhos. Amém? Meus filhos ligam lá para casa domingo. Daí já almoçaram? Não, estamos indo aí. Não, mas... Quando você quer comer uma coisinha escondida, você tem que comer escondido, porque eles vão lá e comem a sua comida. Por que eles podem? Porque eles são filhos. Por que eles podem? Porque eles são filhos. Samuel pega às vezes assim, eu chego, Samuel, você gastou? Ah, pai, usei teu cartão. Ah, tá bom. Depois eu te pago. Não paga, irmão. Mas é o prazer que ele tem de ser seguro, de saber que ele pode fazer. Às vezes eu viagem longa, eu tenho que esconder a chave do carro. Eles pegam o meu carro e saem. O meu carro. Você imagina, eles mexem no banco do meu carro, no espelho. Quando você pega o carro de novo, tem lata de refrigerante dentro do meu carro. Quando meu filho era mais novo, ele pegava o meu carro, eu dizia, eu ia sentar, eu não alcançava no acelerador. Eu dizia, meu filho, você pega o meu carro, para que você mexe no banco? Ele disse, porque a lei de trânsito diz que eu tenho que adequar o carro para mim, ainda que ele seja seu. Quando é eu que estou dirigindo, tem que adequar para mim, pai. Mas tá bom. É difícil demais ser pai. Paternalismo é uma coisa. Paternalismo é você colocar tudo debaixo do braço e dizer que é seu. Meu Deus, que horas tem? Temos que ir embora. Nosso voo, né? Paternalismo é você colocar tudo debaixo do braço e dizer que é seu. Paternidade não. Paternidade é você asfaltar a rua. Você está lá com máquina escavadeira, rede escavadeira, aquele rolo, trabalhando, todo sujo de barro. Você está trabalhando, depois de ficar pronta, seu filho pega uma Ferrari e anda nela. Isso é paternidade, é você trabalhar para que uma geração ande numa velocidade maior do que a sua. Fica de pé comigo, querido. Você pega essa palavra no seu espírito. Diga comigo, cosmovisão. Você tem que olhar para a intimidade do que você está fazendo. Você não tem que olhar para os obstáculos. Você tem que olhar para dentro. Não é só para frente, você tem que olhar para dentro. Quem te chamou te capacitou. Quem te chamou te edificou. Quem te chamou te enviou. Então eu não estou fazendo porque eu sei, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Nem tudo que eu vou fazer eu sei. Eu estou fazendo porque eu fui chamado para fazer, e ai de mim se não fizer. Quero orar por você, pastor. Pastor, pastora, líder. A esperança para a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Tenha esperança no que você está fazendo. Cave um poço no lugar que Deus te plantou. Não adianta só orar por chuva. Cave um poço aí. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você se sinta protegido no lugar que você está pelo Senhor. Eu quero orar para que você ande nesse lugar de vida, porque servir a Cristo é vida, irmãos. Por isso eu convido você para sair do seu lugar, mas venha devagar. Você que quer mais do que uma igreja cheia de gente. Você que quer mais do que uma igreja cheia de gente. Você que quer ouvir os céus. Você que está a fim de servir as próximas gerações.
Você que quer dar uma chance a todos, uma oportunidade a todos. Você que não vai ser um assassino de vocação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa séria. Todo assassino de vocação, ele vai pagar caro na sua descendência. Todo homem que impede que outros homens cresçam, eles pagarão caro na sua descendência. Porque Deus é Deus de continuidade. Deus te chamou para ser um rio, não uma represa. Você não pode parar as águas que correm de você. Você é um rio, não é uma represa, irmãos. Não seja um assassino de sonhos, de vocação. Não seja um coveiro de enterrar sonhos. Seja um parteiro, traga sonhos à vida. Acredite em pessoas. Acredite em pessoas. Você está ali para trazer sonho e causa dor quando você vai ver um parto. Eu fui ver o parto do meu filho quando ele nasceu. Hoje ele tem 18 anos. Fui assistir e filmar. É a coisa mais extraordinária que você pode ver no mundo quando você não desmaia. Não tinha celulares bons naquela época, era aquela maquininha que você abria do ladinho assim. Me calcei na parede e filmei Samuel, pequenininho. Era o filho da nossa velhice. Eu já tinha 40 anos, eu ia fazer 40, ia ser 39. Havia um diagnóstico que ele nasceria com síndrome de Down. A gente orou, Jesus curou ele no ventre. Eu também não tinha problema de ter um filho especial, se fosse para ter. Eu acho que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. E a coisa mais extraordinária que eu assisti na minha vida foi o parto do Samuel. Ele assim, sendo aberta, ela fez uma cesárea, tirando uma vida de dentro da outra. Uma vida de dentro da outra. Eu dei um grito, irmãos. A médica olhou para mim: pastor, calma. Eu tinha levado uma Bíblia, porque quando eu pegasse ele no colo, a primeira coisa que eu ia botar na mão dele era a Bíblia. Eu devia ter levado uma bola. Até hoje nós falamos para ele: Bíblia e bola. Essa é a sua vida. E Deus me deu uma palavra naquele dia. Deus disse: sua esposa carregou essa criança por 9 meses, alimentou, sustentou, transferiu os sentimentos, mas quem colocou essa criança ali foi você, Luiz. E assim acontece na minha igreja. Grande é o mistério. A minha igreja faz de tudo para ter filho. Ela cria coisas, evangelho superficial, cria uma coisa atrás da outra para ver se atrai pessoas. Se ela me atraísse, passasse a noite comigo, eu ia engendrar vida nela, eu ia dar prazer a ela, e ela ia gerar uma semente bendita. Então a igreja, irmão, sabe quem são os filhos legítimos? São aqueles que foi Cristo quem trouxe. Não aqueles que foram ganhos por... Eu sei que convém que o evangelho seja pregado, quer por torpeza, quer por ganância, quer por vanglória. Mas filhos que vão fluir são os filhos que o Senhor engendrou dentro da sua noiva. A igreja gera, mas quem coloca o filho é o noivo. Então vá para a intimidade com Cristo, pastor. Não fique inventando moda. A gente já correu muito atrás de estratégia para encher as cadeiras. Pega você, ninguém na sua igreja pode orar mais que você. Você é o anjo da igreja. Você foi escolhido por Jesus. Passe a noite com Jesus. Vai chorar com Ele. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua igreja, na sua denominação. Deixa um pouco de ser pedreiro, copeiro, encanador, pedreiro, servente. Deixa um pouco de serviço para os outros e vai buscar Deus, para você ver o que acontece. Vai nascer um filho chamado Justiça lá na sua igreja. Vai trazer um grande avivamento. Eu quero orar por você. Eu acredito no que eu estou dizendo. E eu não só acredito, eu vivo o que eu estou dizendo.
Pai, eu quero louvar o Senhor por essa manhã gloriosa. Eu quero louvar o Senhor por essa manhã tão poderosa, tão gloriosa, que fala aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor traga vida, vida em abundância, vida, vida em abundância. Que o Senhor traga vida e vida em abundância aos meus irmãos pastores e pastoras. Eu oro para que eles sejam cheios da Tua glória, cheios da Tua santidade, cheios da Tua presença. Eu oro para que um tempo novo, um novo cenário, uma nova vida, Senhor Deus, flua do seu interior, flua com poder e com glória. Eu oro para que eles vejam a Tua glória mais e mais. Eu oro para que a sua vida esteja fluindo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que a Tua vida esteja sobre eles. Eu oro para que a Tua glória esteja sobre eles. Sim, Senhor, eu oro para que um fluir, um rio novo, uma água nova corra sobre Brasília, em nome do Senhor Jesus. Não adianta resistir, Brasília. Você vai cair diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Não adianta resistir, Brasília. Você se prostrará diante do Senhor dos Exércitos. Não adianta, Brasília. Você vai se prostrar diante do Senhor dos Exércitos, o Deus da eternidade, o Deus de toda a glória. Ah, o teu Deus está vindo. O teu santo está vindo, Brasília. O ungido do Senhor está vindo sobre você, Brasília. O ungido do Senhor está vindo sobre você. Estenderá a sua mão sobre essa nação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sim, o teu amor está tomando forma. Ele está ganhando forma.